Então bora lá, duvido vocês não ficar com medo. A gente Tá acontecendo? Eu não tenho medo de nada, gente. De nada? Então porque eu vi você ontem na noite cagando de calça, nas calças. Oh, mentira. Olha o cachorrinho aqui atrás de você. Esse cachorro tá atrás de você. Deixa eu ver, cachorro. Qual cachorro? Esse cachorro é doido, né? Cachorro sério! Peraí. Deixa eu chegar. Cachorro estranho. Não vou ver nada. Agora eu sou. As fotos mais perturbadoras e assustadoras do mundo, versão O Demônio no Hospital. Uma equipe de enfermagem estava visualizando as imagens da câmera de segurança de um paciente prestes a morrer. Eles então se assustam com a imagem dessa criatura preta em cima da cama do paciente, que veio a falecer horas depois de que a foto foi registrada. As fotos... Things that bother you, they never bother me. I'm happy and fun. Living in the sun, loving in the moonlight, having a Escuridão se passando. Esse é um dos vídeos mais assustadores da internet. Não veja sozinho. Ah, você tá vendo? Escuchale, pero dale suavecito. Eu já abri a cabeça. Olha lá, a cabecinha. Olha lá. Não. Esse é um dos vídeos. Ele pegou! Ele pegou! Eu tenho isso de seguidor. Eu tenho medo de nada. Em 1940, pesquisadores soviéticos trancaram 5 Acabou de ver? Lembra que horas seladas, expondo-os a um gás experimental que os manteria acordado por 15 dias. Nos primeiros dias, conversavam normalmente, mas logo a paranoia se instalou no 5º dia. Pararam de falar e apenas observavam o ambiente. No 6º dia ao 9º, começaram os gritos. Um deles berrava até as suas cordas vocais se romperem. Em seguida, o silêncio. O prisioneiro cobriu as janelas com páginas de um livro sujas de cocô. Quando os cientistas tentaram se comunicar, uma voz calma respondeu: Não queremos mais ser libertados. no 15º dia, ao abrirem a câmara, encontraram um morto e os outros terrivelmente mutilados, com os órgãos arrancados e dispostos no chão como troféu. Eles também haviam devorado partes dos próprios corpos e sorriam grotescamente. Quando os soldados tentaram removê-los, reagiram com uma força sobre-humana. O sobrevivente, amarrado a uma mesa de cirurgia, encarou os cientistas e, antes de ser sedado, sussurrou: Somos a loucura que habita cada mente esperando para ser libertada. Em 1940, Existe um filme de terror que conta a história de uma mãe doce que mora com seus filhos e, por conta do seu filho mais velho, acaba sendo possuída pelo diabo. Essa mãe mora com seus 3 filhos em um pequeno apartamento em Nova York. E por algum motivo, seu filho mais velho encontra um livro que ele jamais deveria ter encontrado. Ele então faz uma coisa que eu não vou dar spoiler, e isso faz com que uma força maligna chegue até a casa deles. Algo que já estava morto, enterrado, mas retorna. E aí, meus amigos, a atenção que esse filme vai trazer é genial, pois o filme passa dentro desse prédio, assim, no meio da cidade, mas assim, vai ser uma noite de muita, mas muita tensão pra toda aquela família. E principalmente pra filha mais nova, que é uma criança. Ah, e a gente não pode esquecer dos vizinhos. Gente, eu quando assisti esse filme fiquei sem dormir direito por um bom tempo. Juro, esse filme é tenso. O nome dele é A Morte do Demônio, A Ascensão, e você consegue encontrar ele na Max. a morte do Só temos que assar. Mamãe, posso comer a colher? Sim, você pode comer a colher e o George a tigela. A Bela e o George adoram massa de bolo de chocolate. Agora só temos que assar. Era um dia ensolarado no parque aquático, mas algo sinistro estava prestes a acontecer. Sem que ninguém percebesse, 2 lâminas foram colocadas em um dos tobogãs. O gerente, sem saber do perigo, liberou a água e os visitantes ansiosos começaram a descer. Um garoto, observador, notou que o tobogã estava vazando água e que havia pedaços de plástico no chão. Preocupado, tentou avisar seus amigos, que estavam prontos para descer, mas eles não o levaram a sério, achando que ele estava apenas assustado. Ignoraram o alerta e desceram. O garoto, tentando impedir, acabou
sendo empurrado junto. O que começou como diversão logo se tornou um pesadelo. Ao olhar para trás, os amigos perceberam algo muito errado, mas já era tarde demais. A multidão, percebendo o que acontecia, entrou em pânico. O garoto conseguiu parar sua descida a tempo, evitando o pior, mas sabia que, se mais alguém descesse, a situação ficaria ainda mais grave. Enquanto... Que duerman bien, mis angelitos. Que duerman bien, mis angelitos. Bate daí. Minha mãe estava me chamando na cozinha. Quando fui descer as escadas, ouvi uma voz saindo, baixinha do armário. Não desça lá, querida. Eu também ouvi. Minha mãe estava... Essa história diz que Coraline é um caso real e ocorreu na Noruega. Tudo começa quando o pai da Coraline morre e sua mãe, que já tem transtornos mentais, piora a cada dia, se tornando violenta e abusiva. Eventualmente, por conta da sua situação financeira, elas precisam se mudar para outro bairro. E assim que elas chegam na casa, Coraline encontra um relevo na parede que parece ser uma pequena porta. Ela pega uma tesoura e rasga esse papel de parede, só que só encontra tijolo, era só um relevo. A mãe dela vê isso e fica extremamente furiosa. A primeira coisa, ela era uma criancinha que aí o menino, ele criou uma boneca dela, aí tinha uma portinha, aí então essa portinha tinha um rato que só ficava entrando lá pra pegar o negócio, e ela, quando ela viu o barulho, ela foi lá e seguiu o rato. Quando ela entrou lá no negócio com a chave... A gente sabe, eu sei disso. Ela não assistiu. Eu assisti? Ah, nossa. Então ela vai lá e... Ela pega a Coraline e começa a bater nela e ela passa dos limites com a agressão e a menina acaba desmaiando. Uma hora depois, ela se toca do que ela fez, ela se arrepende e quando ela olha pra Coraline, ela vê que a menina ainda tá na mesma posição, ela não se mexeu. Desesperada, ela pega a Coraline e começa a chacoalhar ela e pede por favor pra ela abrir os olhos e provar que ela tá viva, mas nada acontece. Quando ela percebe que a menina está morta, ela pega 2 botões e costura nos olhos dela pra parecer que os seus olhos estão abertos. Dias se passam e os vizinhos começam a notar que tá vindo um cheiro muito estranho da casa. Então, eles abrem a porta pra ver o que tá acontecendo e tentar falar com a mãe da Coraline. E eles se deparam com a cena da menina morta no meio da sala. A polícia é chamada e a mãe dela é levada para um hospital psiquiátrico. E acabou. É uma história um pouquinho ridícula, mas eu achei bem legal. O que vocês acharam? Eu não. O que você tá fazendo? As ideias, mas é... O que você tá fazendo? Desenhando? Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Quem que é esse aqui, do meu lado? Seu amigo? Ah, vocês... Se viu, que bicho foi? Nossa, isso tornou escuro. Eu já tenho mais medo ainda, eu cago nas calças. Esse é um dos vídeos mais assustadores da internet. Lendas assustadoras de... Coisas sobrenaturais que já aconteceram comigo. Numa tarde eu tava dormindo de boa quando eu percebi que eu tava projetando. Enfim, eu me vi numa balança na varanda ali de casa. Então eu percebi isso e voltei pro corpo. Só que eu não conseguia me mexer. Foi então que eu senti alguém subindo na cama. Eu tava meio de costas com a cabeça virada pro lado, então eu não conseguia me virar pra ver o que era. E quando eu me dei conta que aquilo realmente não era meu gato, aquele negócio correu pra cima de mim e me prendeu com mais força ainda. E eu vi a cara dele. Ele era todo deformado, não tinha cabelo e parecia que ele tava cheio de queimaduras. Ele grudou na minha nuca e começou a me lamber. Só que o barulho que ele fazia era uma coisa mais ou menos assim. Então eu só consegui fechar os olhos e implorar pra alguém me salvar. E aí quando eu finalmente consegui, eu levantei correndo, sacudindo aquele negócio do meu corpo pra tirar qualquer coisa que estivesse ali. Só que não tinha absolutamente ninguém no quarto. Coisas sobrenaturais que já... Lendas assustadoras de cada país. Japão. Kushizaki Onna. Ela supostamente aparecia com... Forever now I drive alone past your